Olá! Hoje iremos abordar temas relacionados à LGBTfobia, mais especificamente sua criminalização. O STF começou a discussão no início do ano, sendo a lei aprovada no final do primeiro semestre. A criminalização da LGBTfobia é tornar um crime qualquer tipo de agressão à comunidade LGBT, seja ela psicológica, física ou verbal. Durante as discussões desse projeto, normalmente pessoas mais religiosas ou colocadas como menos liberais ou com a mente mais fechada votam contra a criminalização, usando o discurso de que relações que não são heterossexuais não são capazes de se reproduzir e por isso não são algo natural. Enquanto, do lado a favor, foram usados argumentos ligados aos direitos humanos e civis, dando ênfase na questão da igualdade, onde é dito na própria Constituição que todo cidadão deve ser tratado e respeitado de forma igualitária, independente de seu sexo, classe social, cor de pele ou orientação sexual. A outra pergunta que me foi feita é o que eu acho sobre a criminalização da LGBTQ+, fobia. Acho que demorou, né, para isso virar uma lei, para isso virar um crime. Acho que isso já deveria ter sido transformado em crime há muito tempo atrás. Muitas mortes, muitas agressões já poderiam ter sido evitadas. Eu acho que tem que virar assim para tentar diminuir, né, todo esse preconceito, todo esse desrespeito, toda essa agressividade por um grupo de pessoas em relação aos homossexuais, aos transexuais, né, porque é aquilo que eu já falei na outra pergunta, somos todos iguais, o que muda somente é a nossa opção sexual. Então, se é crime você agredir fisicamente um heterossexual, é crime, tem que ser crime também. Porque afinal de contas, homossexual, transexuais também são pessoas, pagam seus impostos, têm os mesmos direitos, né? Então eu acho que sim, tem que virar crime, tem que virar lei, e a pessoa tem que ficar presa, né? Ou pagar pelos seus atos se cometer um crime desse de preconceito, desrespeito, né? Então, sim, concordo com a criminalização. O que você acha sobre a criminalização da LGBTQ-fobia? Eu acho essencial para coibir atos de violência e discriminação contra essa minoria. Os argumentos usados pelos entrevistados a favor da criminalização da LGBTfobia são válidos, pois segundo o nosso artigo 5º da nossa Constituição, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo a todos o direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. E como eles citam em diversas partes dos seus discursos, tanto homossexuais quanto heterossexuais devem ser tratados com respeito e igualdade. A criminalização da LGBTfobia vai ser uma coisa necessária para que isso aconteça, pois todos nós sabemos que os homossexuais são tratados de maneira diferente na nossa sociedade. Podemos assim confirmar com dados divulgados pela reportagem do jornal G1 que a cada 23 horas um LGBT é morto no Brasil. Eu, na verdade, sou contra a criminalização, porque na realidade essa lei vai acabar favorecendo de certa forma os LGBTs. Já existem leis que punem a quem agride alguém fisicamente ou moralmente, isso independe da sua sexualidade. Então, no final das contas, essa criminalização se torna não só inútil, como seria também de certa forma uma exclusão dos heterossexuais. Afinal, se essa lei estivesse em busca da igualdade de tratamento entre as sexualidades, não excluiria os héteros. O problema, na verdade, é que atualmente a sociedade não está muito chata dessas coisas. É só você dizer algo que não seja posicionamento do outro e já é atacado, o que pode acabar gerando, inclusive, leis inúteis como essa. O argumento apresentado é válido, pois segundo o Código Penal, leis que tratam as penas que devem ser aplicadas a cada crime, diz que haverá uma punição para qualquer pessoa que ferir a outra, tanto verbalmente quanto fisicamente. E se usarmos o artigo 5 da nossa Constituição, que todos são iguais perante a lei, isso pode significar que as leis devem ser iguais a todos, sem distinção de raça, gênero e cor. Com a criminalização da LGBTfobia, qualquer crime contra homossexuais pode acabar recebendo uma pena maior ou mais forte do que qualquer agressão com qualquer outro tipo de pessoa, sendo assim uma lei, um ato que privilegia homossexuais.
A luta por respeito e direitos iguais por parte da comunidade LGBT é um movimento crescente que ao longo da história já adquiria muitas vitórias. Pensando que, inicialmente, um homossexual nem era considerado uma pessoa com alma e as pessoas tratavam como coisas. Chegaram a serem perseguidos em vários momentos e em vários lugares do mundo, mas atualmente já são vistos como cidadãos normais, com os mesmos direitos de qualquer civil, pelo menos para alguns. Bom, como podemos ver, devido aos tratamentos que essas pessoas recebiam antigamente, acabam refletindo e muito no tratamento que recebem hoje em dia. Segundo uma pesquisa feita pelo Grupo Gay da Bahia, GGB, um dos maiores grupos dentro do LGBT, em 2018, a cada 20 horas um membro da comunidade morria, homicídio ou suicídio, com um número de 420 mortes. O Brasil ficou conhecido como um dos países que mais matam LGBTs no mundo. Além disso, uma pesquisa nacional sobre o ambiente educacional no Brasil de 2016 apontou que 73% dos e das estudantes LGBTs já relataram terem sido agredidos verbalmente e outros 36% fisicamente. Dessa forma, esse número consegue nos mostrar como essa comunidade tem um tratamento diferente por ter uma opção diferente sobre gênero. Observe os relatos sobre o que nossos entrevistados já passaram ou viram outras pessoas passarem por serem LGBTs. A pergunta que me foi feita é se quando eu assumi a minha opção sexual, eu me senti julgada, ou se eu já presenciei momentos de desrespeito, julgamento ou tratamento diferente devido à minha opção sexual. Então, o que eu tenho para dizer sobre isso é que eu, em particular, não passei por nenhum momento desse na minha vida. Nunca me senti desrespeitada, julgada ou tive um tratamento diferente devido à minha opção sexual. Tanto nos trabalhos, né, como no grupo de amigos, isso nunca foi... aconteceu comigo. Porém, já presenciei sim, em relação a outras pessoas, esses fatos. Já tive amigas e amigos que foram agredidos verbalmente, foram motivos de piada, foram agredidos fisicamente. Já tive amigos por serem gays que foram retirados de uma casa noturna, porque disseram que eles estavam incomodando e atrapalhando o sossego de quem era heterossexual. Então, eu em particular não passei por isso, mas com certeza na minha vida já presenciei isso em relação a algumas pessoas e alguns amigos, né? E sempre tentei me posicionar e tentar mostrar que o que estava acontecendo não era justo e não deveria acontecer, porque afinal de contas somos todos iguais, né? Então, sobre isso, eu não tenho uma experiência negativa em relação a isso, mas já presenciei sim, né, pessoas sendo ofendidas e agredidas devido à sua opção sexual. Quando você se assumiu gay, você se sentiu julgado? Sim, me senti. Você já presenciou momentos de desrespeito, julgamento, tratamento diferente ou qualquer outra coisa por sua sexualidade? Se sim, você poderia nos dar exemplo de situações que aconteceram com você? Sim, eu já presenciei comigo e com pessoas que eu conheço. Comigo, eu acho que o pior foi realmente dentro de casa, foi com a minha família. Eu fui praticamente expulso de casa quando minha família descobriu e tive que mudar de cidade, foi quando eu vim para São Paulo. Então, para mim, o pior episódio realmente foi dentro da minha própria família. Homossexual é agredido no centro de São Paulo por 4 jovens. Ele só não foi espancado porque conseguiu fugir. Vamos ver. A gravação mostra o estudante de blusa xadrez e mochila nas costas na hora em que chega ao posto. Logo, os agressores aparecem e partem para cima com vários empurrões. 2 frentistas tentam separar a discussão. Um taxista também ajuda. Na imagem de outra câmera, dá para ver que o jovem corre para dentro do posto, mas é alcançado e de novo agredido. A PM é chamada para controlar a situação. O estudante vítima das agressões é Guilherme Rodrigues, de 23 anos. Ele voltava para casa sozinho na Rua Augusta, no centro de São Paulo, quando foi atacado. Eles iam atacar um casal de meninos, eu parei para ver o que eles iam fazer. E aí eles viram que eu estava parado, falando assim: você aí, tá olhando o quê, viado? Vieram para cima de mim, me deram um soco, tentaram dar cabeçada, tentaram intimidar. E quando eu levei o primeiro soco, o pessoal do posto entrou no meio. E por isso que eu não apanhei mais na hora.
O posto de combustíveis, que funciona 24 horas, acabou se transformando num abrigo para homossexuais vítimas de violência. Os funcionários que trabalham no turno da madrugada dizem que a maioria dos casos acontece de quarta a domingo. Sobre a quantidade de agressões, eles não sabem responder, porque já perderam a como os conta. LGBTs realmente são tratados e como isso traz dificuldades às suas vidas, simplesmente por optarem ângulos diferentes do que a sociedade espera. Por isso, devemos respeitar a opinião e escolhas dos outros, sem julgamentos e ferimentos. Estamos no século XXI e a sociedade hoje em dia tem dificuldades para aceitar algo que deveria ser normal e natural, um fato que precisa ser mudado. Dessa forma, para finalizarmos, veja o que nosso entrevistado propõe para que essa LGBTfobia acabe e assim teremos seus direitos assegurados e respeitados. E a outra pergunta é: como posso achar que pessoas que não fazem parte da comunidade possam ajudar no combate à discriminação? Fazendo isso que vocês estão fazendo, divulgando, pesquisando, conhecendo mais sobre o tema, né, dando palestras, aparecendo mais, cada vez mais na mídia, que isso seja matéria de escola, porque homossexualidade, transexualidade é só uma opção sexual, né? As pessoas são iguais. Eu trabalho, eu estudo, eu pago imposto. Então eu acho que quanto mais a gente divulgar, mais a gente pesquisar, mais isso tiver, né, dentro da sala de aula, nas mídias, mais leituras, né, mais textos tiverem sobre isso, eu acho que todos, né, poderiam contribuir para um mundo mais justo, né, e mais igualitário. E é isso, eu acho que as pessoas podem ajudar muito e contribuir muito, né, todos juntos, porque afinal de contas somos todos seres humanos. Então, divulgando mais, né, colocando isso dentro da sala de aula, sim, para desde pequeno isso virar algo comum, né, na cabeça das pessoas. E é isso, espero ter contribuído com vocês. Qualquer coisa, só mande mais as perguntas ou falem comigo que eu estou à disposição. Um beijo. Como você acha que pessoas que não fazem parte da comunidade LGBTQ podem ajudar a combater essa discriminação e atos de desrespeito à comunidade, ou simplesmente não podem? Não, eu acho que podem e devem. Eu acho que as pessoas têm que parar de reproduzir certos comportamentos que a gente adquire da sociedade, mas que são preconceituosos. Então, parar de reproduzir certos preconceitos, certos comportamentos discriminatórios. Eu acho que no caso dos adultos, eles podem ajudar a educar crianças que já tenham uma cabeça mais aberta. Eu acho que no caso das crianças e dos adolescentes, é levar esse tipo de discussão para casa, discutir isso com os adultos. Porque os direitos LGBTQ, eles não são só os direitos de uma minoria, são também direitos humanos. E como direitos humanos, acho que eles interessam a todos os seres humanos e não só a minoria. Acho que era isso. A partir do que a gente já mencionou anteriormente no documentário, o nosso grupo é totalmente a favor da criminalização da LGBTQ-fobia, já que a Constituição defende e privilegia heterossexuais. Como a gente pode ver isso no artigo 226 da Constituição, que diz: para o efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento, excluindo totalmente a relação entre dois homens ou duas mulheres. Porém, segundo o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, seja de raça, de escolha sexual, de gênero. E por conta disso, a gente pode afirmar que a legalização da criminalização da LGBTQ-fobia é um ato de extrema importância e de extrema necessidade para os dias atuais. Afinal, todo mundo deve ser tratado, ouvido, julgado da forma mais igual possível, independente da sua escolha sexual. Uma mentalidade que ainda precisa ser trabalhada nos dias atuais.